Bom dia, todas, todos, todes. Como estão? Espero que todos bem, todas bem, todos bem. Vocês já tiveram a experiência, com certeza, de terem que fazer algo difícil. Algo assim, para vocês, difícil, não é? Difícil não só no sentido de, assim, ser um desafio para as emoções, mas algo difícil que vocês veem que é tecnicamente difícil de fazer. Pintar uma parede, por exemplo, não é a coisa mais fácil do mundo quando não se tem experiência. Eu já tive que pintar uma parede e quando comecei a fazer, ficou horrível. Tive que fazer de novo. Eu acho que eu me sentiria hoje, se eu fosse desafiado, capaz de fazer, mas não garanto. É difícil, não é fácil. Tem coisas difíceis de fazer, mas que quando a gente se desafia, e vou dizer, se surpreende, a gente conseguiu fazer até melhor do que achava que poderia, a gente fica contente, não é verdade? Pois ser cristão também não é difícil, mas quando a gente começa a se envolver. Porque o desafio que a fé põe, a fé em Cristo, envolve todos os âmbitos da vida. E por isso o título que eu dou para estas senhas, versículos, oração e textos para hoje, o título é Falar e Agir em nome de Cristo é missão e envio. Sim, Jesus diz para os discípulos e apóstolos, vão ao mundo, é missão e envio, tanto para o desfrute, para desfrutar dos frutos desta missão, assim como o trabalhador deve desfrutar de seu trabalho, mas também como desafio. Vai ter coisas difíceis. E hoje nós vamos ver um texto que vai falar sobre o profeta Ezequias, em que ele vai ter que ir na sua tarefa de profeta, isto é, o profeta fala e anuncia, vai ter que ir para um povo difícil, que Deus Javé diz que é um povo rebelde contra si. E este povo rebelde é Israel, é o povo de Israel, o povo de Abraão, aquele povo que Deus Javé criou para ser bênção a todas as nações. Esse é o povo rebelde a quem o profeta Ezequiel deve ir, foi mandado ir. Então isso é um desafio, vai ter que conversar com gente rebelde contra Deus Javé. E dizer para eles o que Deus Javé quer e que eles estão errados. Não é fácil.
Mas você é chamado. Sabe, nem todo mundo tem a vocação, o chamado para ser profeta. O profeta, ele é chamado, vai e fala. Ele é enviado, chamado e enviado, vai e fala. Nem todo mundo tem esta missão, mas na sua vida vão acontecer momentos em que todo cristão vai ter que dizer: para aí, vocês ou nós estamos todos errados. Não é isso que Deus quer de nós. E aí ele se expõe a receber críticas. Não é verdade? Deixa eu interromper um pouquinho, falar para vocês de uma dificuldade que eu estou passando e que preciso da compreensão e ajuda de vocês. Eu estou sem contrato de trabalho, portanto não tenho uma renda fixa e estou para terminar todos os meus tudo aquilo que eu tinha de reserva, todas as minhas reservas para viver. Eu tenho um curso de violão que eu ofereço presencial e via internet, com aulas via Meet, via encontro digital. E eu preciso urgentemente de alunos e alunas. Então quero motivar vocês a, se quiserem fazer aula de violão, flauta, canto e teoria musical, ou pessoas que vocês possam motivar e queiram aprender música. Eu tenho uns alunos, daqui a pouco eu tenho aula com eles, 9 horas. Eu tenho uns alunos que queria apenas aprender, tocar violão, para si, para seu prazer, também para o seu trabalho, porque ele trabalha com gente. E agora ele está encantado com a teoria musical. Que eu não ensino só a teoria, matemática, escrever, ler música, mas também a filosofia da coisa, que é uma delícia. O espírito da música, como é que ela acontece, como é que ela é feita, como é que a gente reproduz o espírito da música. Então, por favor, eu preciso. O curso, digamos assim, o modo clássico é uma aula cada semana, 45 minutos, 1 hora, cada aula R$25, R$100 por mês, mas posso fazer modelos diferentes, grupos, com preços diferentes. A gente pode negociar. O importante é que eu preciso, realmente, porque senão, em 2 meses, talvez tenha que parar tudo, eu não sei como é que vou fazer. É verdade, é urgente. Não é para aumentar a minha renda, é para ter renda. Eu não tenho um contrato fixo de trabalho neste momento e preciso obter renda via aulas de violão, de música. Não sei se por pouco tempo vou precisar de ajuda, até que esse curso se sustente, ou até que eu tenha outra fonte de renda. Eu não quero parar com esse trabalho de reflexão, de meditação bíblica, pregação do Evangelho, porque esse é, digamos assim, a minha vocação. Eu me proponho a fazer ele de graça. Mas aceito colaborações também
qualquer colaboração para manter esse trabalho. Sério, sério. Não interessa qual o valor, mas eu preciso conseguir manter a minha vida. A comida, água, luz, condomínio, internet. É isso que eu preciso. E não tenho de onde tirar daqui a pouquinho. Então, motivem. Se vocês trabalham com gente, motivem. Crianças, 8 anos, 9 anos está ótimo, elas já aprendem. Podem ser grupos pequenos. E a gente negocia os preços. Eu gostaria de fazer tudo de graça, mas não dá, certo? Realmente me ajudam a manter-me e manter o trabalho. Porque feliz a pessoa que desfruta do seu trabalho. Daqui a pouco eu vou ler isso e me ajude nessa minha missão. Eu não preciso muito, mas realmente preciso, tá? Muito obrigado, se puderem. O que nós estamos falando é que todos nós temos missão e desafio. O bom seria que fosse só para desfrutar, né? Mas às vezes também é para desafiar a nossa capacidade de luta, digamos assim, e desafiar a realidade a ser aquilo que Deus quer. O primeiro versículo para hoje vem do livro de Eclesiastes, que é um livro de frases, de reflexões sobre a vida, capítulo 3, versículo 22. Ele diz assim: percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho. E essa é a sua recompensa. Quando um ser humano trabalha, ele merece desfrutar do fruto desse seu trabalho, não é? E o segundo versículo vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Colossos, na Grécia, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra e seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esse façam em nome do Senhor Jesus não é dizendo, eu vou pregar esse prego aqui em nome do Senhor Jesus. Não precisa falar nada. Preguem o prego dizendo, essa casa aqui alguém vai morar, isso é muito bom. Isso é minha missão. Fazer com alegria e amor. Isso já é dar graças a Deus. É cumprir a vontade de Deus. Claro. A oração é escrita por Ulrico Zwinglio. É possível orar sem usar a voz. Por exemplo, enquanto se ara a terra e se planta a semente, agradecendo pela bondade de Deus e admirando reverente a energia de Deus presente na terra. Sim, agindo. Montando um sapato, dando uma aula de ciências, por exemplo. Não precisa ficar falando Deus. Não, dá uma boa aula para os teus alunos, tuas alunas.
cuidando de uma pessoa doente. Tanta coisa, né? Que se pode fazer com amor. Tudo se pode fazer com amor, menos o mal, é claro. O primeiro texto é do profeta Ezequiel. Esse texto que eu disse que eu ia ler, logo acima, o profeta Ezequiel, que é enviado ao povo rebelde, os israelitas. É missão difícil. Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 a 8. 3 a 8. Ele disse, Javé falando para Ezequiel. Javé disse para Ezequiel: Filho do homem, tu, pessoa aí, Ezequiel, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim, Deus, Javé. Até hoje eles e os seus antepassados se revoltam contra mim. Não fazem o que eu quero. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim. Assim diz o Senhor. Quer aquela nação rebelde ouça, quer não ouça, ela saberá que você, Ezequiel, é um profeta e esteve no meio do povo. E você, filho do homem, Ezequiel, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras agressivas. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros. E você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao ver aquela gente, embora sejam essa nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas você, Ezequiel, ouça o que eu lhe digo, e não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e faça o que eu lhe mandar. Não tenha medo. Ele vai enfrentar uma situação que vai dar medo, porque é uma gente agressiva, odiosa, que ameaça, que cerca de espinheiros, que machuca e que até mata. Mas essa é a missão que você tem, é o trabalho que eu lhe dou. Sabe, eu conheço nações assim que tem essa gente que ameaça, que é má, cruel, que diz coisas cruéis, de ódio. Eu conheço e vocês conhecem. Mas não tenha medo, Ezequiel. Não tenha medo, meu profeta, minha profeta. Tu vai ter que cumprir tua missão no meio dessa gente rebelde, odiosa, que odeia. Fica firme. E o segundo texto fala de Jesus realizando sua missão, que é de vida, não de ódio, não de morte. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. Jesus foi por toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, boas do reino, e curando enfermidades, doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. A Síria já era outro território, logo acima da Galileia. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Da Síria. Então, não judeus. Jesus era judeu. E os judeus eram xenófobos. Então, Jesus, a sua missão também desafiava os preconceitos do seu povo judeu. E para Jesus, grandes multidões vinham e o seguiam. Da Galileia, de Decápolis, uma cidade romana, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Desafio, missão, envio, palavra profética, trabalho amoroso. Em nome de Cristo, tudo isso pode, não só pode, deve ser feito. E às vezes é bem difícil. Um bom dia, um abraço a todos, todas, todes.